Vamos abrindo nosso estudo de hoje. Na semana passada a gente falou sobre chakra básico e sobre algumas dinâmicas de trabalho com possibilidades de instrumentos mentais diferentes, né? Usando as próprias práticas integrativas e ferramentas diferentes, né? De trabalho. E para resumir o que a gente viu semana passada, eu estava então falando das terapias naturais em geral, né? E como instrumentos úteis, né, para o trabalho mediúnico. Então, é importante saber que todos os instrumentos de habilidades de cada um, que cada um domina, né, que cada um conhece, tem afinidade de trabalho, que tem uma forma positiva, pacífica, construtiva, harmoniosa de auxiliar o próximo, pode ser usado como um instrumento em trabalho mediúnico, né? Então, isso não é exclusivo da apometria, enfim, isso é em trabalho mediúnico em geral. O que se sabe é que não é habitual em mesas de trabalho mediúnico essa prática, né? Por isso que a gente acaba vinculando mais à apometria, assim, que ela por si não é habitual, né? Mas a verdade é que pode ser utilizado em qualquer trabalho mediúnico, tá? Então, todas as formas de afinidade de conhecimento terapêutico em geral podem ser utilizadas numa projeção mental, né? Então, na forma mental de aplicação, tá? Sem necessidade da instrumentação material, né? Sem precisar ter nada material, tá? Continuando, então, nós tínhamos falado, então, do chakra básico, né? E íamos entrar no chakra umbilical, quando se entrou nesse assunto das práticas em geral, tá? Houve uma colaboração no grupo, né, do Alexandre enviou alguns materiais aí sobre chakras, né? Então, sobre esse material, tá? Eu dei uma lida, né, não pude aprofundar muito, mas mais por cima, né, na leitura dele. E então, para falar um pouquinho do que traz naquele material, os chakras, de fato, né, como consta ali, eles têm uma função de socialização energética, né? Então, realmente, a comunicação interpessoal, né, entre os seres em geral, acontece através dos chakras, tá? E como exatamente consta naquele material, embora existam diversos chakras, se fala mais sobre os 7 principais, tá? Inclusive, é interessante, a gente fala os 7 principais, e rapidamente me ocorreu pensar o que os faz ser principais. Será que é o fato justamente de serem os mais falados, né? Mas se tornaram os mais estudados, tá? Na verdade, chakra é uma palavra muito simples do sânscrito que significa roda, né? Roda de energia, nada mais do que isso. Então, a palavra chakra é roda, né? Então,
numa simplicidade de tradução, nada mais é do que rodas de energia, tá? E nós, no Ocidente, temos o hábito de tornar complexo, né, todas as explicações, todas as questões. Então a gente precisa trazer uma complexidade, né, de explicação para as coisas. Então, chakra é roda, roda de energia, tá? E na nossa percepção ocidental, a gente esmiuçou isso em vórtices de energia, né? Então, cada chakra é um vórtice composto por vórtices menores, né? Ainda se fala em microvórtices, né? E hoje que eu tenho estudado mais sobre o mundo microscópico, eu já questiono até a palavra micro. Eu acho que de micro não tem nada nesses vórtices, né? Então, eu acho mais apropriado a gente chamar de vórtices meramente, maiores e menores, né? Então, cada chakra é um vórtice compostos por uma certa quantidade de vórtices menores, tá? Falar em proporção de tamanho é completamente subjetivo, porque nós não temos como mensurar isso para poder assumir um tamanho, né? Então, a gente, a partir dos médiums, dos sensitivos, tem-se a quantidade de vórtices, né? Então, como eu já comentei, o chakra básico são apenas 4, né? E à medida que vai indo para os próximos chakras, vai aumentando as quantidades de vórtices, até chegar no último, que é o coronário, com 960 vórtices mais 12, que é considerado como uma divisão intravórtice, né, que ele tem, somando 972 vórtices ao todo, menores dentro de um vórtice maior. Tá? Então, esses vórtices de energia, flui através deles toda a energia dos campos vibracionais, que a gente já discutiu nos encontros anteriores, ligados a esses respectivos vórtices chakras, né? Então, e eles, através deles, eles fazem o trabalho social, energético entre nós e todos os outros seres, tá? No material também consta uma descrição, que é a descrição comum de toda a literatura, tá? De disposição dos chakras, deles estarem presentes no corpo astral, né? Essas características bem clássicas, tradicionais, bem clássicas da literatura tradicional, tá? E mais antiga. Dentro dessa forma de observar os chakras, como era feito na antiguidade, antigamente, que eu venho a propor uma nova percepção, né, um ensaio teórico de uma nova possibilidade de se perceber os chakras, né? A lógica disso, primeiro, é que dentro desse conceito perceptivo dos chakras estarem dispostos um acima do outro ao longo da coluna vertebral do ser humano, né, ou dos vertebrados, dispostos dessa forma, né, no corpo astral, né, a primeira pergunta para a gente refletir sobre essa disposição é se
dessa forma. Então, se eles são dispostos dessa maneira e todos voltados para frente ou para trás, né? Então, há essa ideia, então, de que o vórtice principal está voltado para fora, de forma frontal, né, no corpo físico, e tem um vórtice voltado para trás, né? Então, como se formassem dessa forma assim, né? Nesse sentido, se vocês pararem para pensar dentro de uma perspectiva lógica, tá? Imaginem a emissão e captação de energia de uma antena parabólica, né? Então, ela está voltada para um sentido e para o seu oposto, né? Para trás. Isso significa que os sinais emitidos nas laterais seriam pouco percebidos, vocês concordam? Nas laterais, nos polos superior e inferior, né? Porque, afinal, existe uma área de abrangência de mais captação de energia, né? Vocês concordam com o que eu estou querendo dizer? Então, se a gente parar para pensar, sim, a energia é onda e partícula ao mesmo tempo, ela tem uma vibração, uma constante e uma abrangência, né? Então, isso significa que se uma energia é emitida nas laterais, né, ou de cima ou de baixo, a captação dela seria prejudicada nessas adjacentes, né? Ou seja, a pessoa receberia a energia com mais intensidade quando na frente, né? Um pouquinho menos quando atrás e menos ainda quando estivesse nas laterais, né? Mesmo sendo energia, né? Porque há um enfraquecimento de transmissão, né? Pensa numa antena, né? Se você tem uma antena direcionada para um lado, tá? O sinal que vem do lado contrário, tá? Ele não é recebido por essa parte com a mesma intensidade do que se estivesse sendo transmitido frontalmente, né? Concorda? Ver se a ideia, se vocês concordam. Não? Então explica aí. Tá, mas tem lado? É isso que eu pensei. Tem um lado, porque eu desenho isso aqui, ó. Uhum. Posso tentar passar minha percepção? Vamos lá. Desculpa. Eu estava seguindo uma linha de raciocínio, mas tem uma ilustração do Instituto IFFB, não sei o que, é uma coisa bem antiga, que tem um vídeo em 3D. Boa noite, Isa. E eles desenham a constituição do ser, assim, com todas as camadas integradas e os chakras. Eu posso tentar trazer isso depois. E eles trazem todos os microchakras, tudo assim, eles meio que tentam mostrar que essa forma que a gente tem na medicina chinesa, na cultura Ayurveda, né? Desses chakras dispostos dessa forma que a gente estuda, é mais didático para a gente compreender, porque está associado aos plexos, às glândulas e alguns órgãos específicos, né? Porque a gente vai vendo que, por exemplo, o fígado, a gente tem um chakra hepático, teoricamente, porque está associado ao funcionamento do fígado. Que a gente não vê isso muitas vezes nos livros, mas a cultura chinesa já tem. Na palma das mãos, cada dedo e tudo mais, frente e verso da palma. Enfim, eu acho que é muito mais essa visão de posicionamento específico e frontal e anterior e posterior, é muito mais didático para a gente entender do que realmente como ele realmente é
na funcionalidade dele. E eu penso assim, que nem uma antena. Tem um receptor e, ao mesmo tempo, a funcionalidade de emitir energias nesse chakra, né? A gente vê como um vórtice, tudo mais. Mas a energia que a gente capta ou transmite, mesmo ela chegando lateralmente ou chegando de forma transversa, na diagonal, por cima, por baixo, se ele está posicionado para frente ou para trás, eu acho que não interessa a maneira, porque uma antena receptora, por exemplo, não interessa de onde está vindo a onda. Tu vai receber. A antena do teu Wi-Fi, do roteador, não interessa como ela dispersa aquelas ondas no ambiente. Vai rebater em algum lugar e vai ir para onde tem que ir, entendeu? E quando entrar naquele campo de energia do chakra, ela vai ser recebida daquela forma e absorvida por aquele chakra, por exemplo, ou por aquele conjunto de chakras naquela região. Então, acho que eu não acredito que seja assim, na minha visão, seja frontal anterior, e é assim que funciona, enquanto um gira horário, outro gira anti-horário, sabe? Que a gente vê algumas didáticas assim, mas eu acho que não necessariamente se tem uma porção anterior, ou se ele está ligado numa região do corpo, ele vai funcionar de forma que, se vir uma energia, sei lá, uma pessoa está direcionando o magnetismo pela lateral do corpo da outra pessoa, aquele chakra vai deixar de captar energia porque está vindo de um posicionamento diferente, entendeu? Eu acho que é mais se a energia está na frequência que aquele chakra é capaz de dinamizar e transformar e trazer para dentro do que ela tem que fazer. Eu acho que eu vejo dessa forma. Cada chakra, existem vários chakras que vão estar ligados a frequências específicas. E ainda depende também da emoção da pessoa, do estado emocional e energético daquela pessoa também. Então, cada chakra, em cada nível que ele está associado, a cada campo que a gente está estudando ali, ele vai ter a função de dinamizar e transformar aquelas energias. Não interessa não interessa tanto o posicionamento dele, sim a frequência que está chegando a onda, a energia, o fóton, que seja ali, o fluido vital, entendeu? Eu vejo dessa forma, assim. Eu não sei se eu consegui me expressar bem, mas... Sabe, não tem a questão do posicionamento específico. Acho que é muito didático isso, sabe? E aí, sim, se a gente fica amarrado nessa coisa didática, a gente começa a aplicar uma visão que eu acho que não se aplica à energia e à emissão e recepção de energia. Não sei. Eu não sei se eu estou falando a mesma coisa que tu está falando e eu não entendi o que tu quis falar, ou sei lá. Não, tá ótimo. Você chegou aonde eu queria. É exatamente isso. A maneira como a gente vê na literatura, a maneira como a literatura traz os chakras de modo geral, ao meu ver, é a maneira como os antigos médiums e pessoas conseguiam perceber e colocar no papel, né? Sim. E, na verdade, é o que elas enxergavam, captavam, naquela posição que elas estavam, enfim, né? Eu vou dar um pause aqui na gravação, eu vou compartilhar com você, deixa eu procurar aqui no computador, eu vou compartilhar com vocês umas imagens do que eu quero mostrar como proposta aí dos chakras, uma visão mais moderna aí, e tu vai ver que vem de encontro aí com o que você está falando. Um pouquinho. Só não vou conseguir, acho que, reproduzir na nossa gravação, tá? Por causa da configuração aqui da captação da imagem na tela. Então, dá para a gente entender, então, que essa forma didática, né, retilínea, assim, dos chakras, é uma mera concepção antiga, né, uma ideia antiga do que se conseguia perceber antigamente, né, e que atualmente então, a gente pode pensar em algo muito mais dinâmico, né. Ok, então no encontro passado a gente falou aí do chakra básico, tá? E vamos falar um pouquinho para encerrar do chakra umbilical, tá? O chakra umbilical, ele traz uma conexão com o corpo astral, tá?
Então ele recebe, troca energia, flui através dele as energias do corpo astral, sendo que o corpo astral, ele traz uma proporção energética muito grande, tá? Uma densidade de energia muito grande, pois toda energia correspondente às nossas paixões, né, energias mais telúricas, mais densas, estão armazenadas no corpo astral. Tá? E então são energias que precisam de um grande fluxo de movimento, né, de mobilidade energética, e faz então com que esse corpo astral, tenha 2 chakras à sua disposição. Tá? Um é o chakra umbilical e o outro é o chakra cardíaco. Tá? Então ele tem esses 2 chakras conectados. Tá? No chakra umbilical, flui toda a energia relacionada à nossa flexibilidade, nossa sensibilidade, flexibilidade, a nossa capacidade de ter jogo de cintura, de ceder, né? Aceitar não estar certo, mas tem aquele lema, né? Você prefere estar certo? Travou? Estão me ouvindo aí? Você prefere estar certo ou a felicidade, né? Tem esse lema. Não é exatamente assim, é parecido. Mas então, isso está relacionado ao quanto que a gente está aberto para ceder, né? Para ser flexível, e jogo de cintura nos momentos necessários. Tá? Então, essa flexibilidade, ela pertence ao corpo astral e ela flui pelo umbilical. Tá? Isso faz, então, com que também toda a nossa sensualidade esteja associada também ao chakra umbilical. Tá? Confundem muito a questão da sexualidade ao chakra básico. No entanto, ela depende do chakra umbilical, tá? Mais do umbilical do que o básico. O básico fornece a energia, tá? E tem relação com as gônadas, tá? Mas o umbilical é que traz essa flexibilidade que permite a sensualidade, tá? E a liberação para a questão da sexualidade. Que mais? O chakra umbilical, então, tem conexão com tecidos físicos reprodutórios, sistema reprodutório, tá? Masculino e feminino. Tá? Então, útero, né, trompas, etc., chakra umbilical. Áreas que é pouco conhecida, mas os alvéolos no pulmão também é relacionado ao chakra umbilical. Tá? Então, brônquios e alvéolos é chakra umbilical. Pulmão já não é, tá? Pulmão já é cardíaco. E então também tem uma relação intrínseca aí. Os rins também é chakra umbilical, tá? Embora ele traz uma relação direta na chinesa com a vitalidade, mas ele traz relação direta com o chakra umbilical. E todos os fluidos e líquidos do nosso corpo têm relação com o chakra umbilical.
No entanto, sangue não é somente umbilical. Tá? Existe uma divisão. Quando se fala em qualidade de sangue, hemácias, etc., tá? Nós falamos de relação com o chakra básico. Quando se fala em ritmo sanguíneo, sistema circulatório, aí é regido pelo chakra umbilical. Então, a nossa flexibilidade define nosso padrão de rigidez. Quanto mais rígido o caráter, mais dificultosos pode se tornar as funções circulatórias. Ou melhor, contribui para a dificuldade da boa saúde do sistema circulatório, padrão de rigidez. Tá? Então, a tendência à pressão arterial elevada, né, problemas de ritmo, né, então arritmia, coisas desse tipo, é regido pelo fluxo sanguíneo, pelo chakra umbilical. Certo? Então, não é tão específico a área específica do corpo físico, mas sim os tecidos. Tá? Como entender isso? A composição energética que forma cada tecido desse. Tá? Então, aí a gente passa a entender a composição energética dos tecidos do corpo físico, tá? Que provém desses diferentes corpos. Tá? Isso faz com que chakra umbilical e cardíaco tenham uma interação muito grande. Tá? Então, a autoestima tem uma interação enorme com a nossa flexibilidade. Quanto menor a autoestima, maior a tendência de inflexibilidade, maior a tendência de rigidez. Tá? Rigidez de caráter, rigidez consigo, rigidez com os outros. Tá? Quanto mais firme, mais saudável a autoestima, né, mais flexível a pessoa é, mais facilidade de flexibilidade ela tem. Né? Então, isso anda junto, por quê? Porque dividem o mesmo corpo, dividem o corpo astral. Tá? Ambas energias estão no corpo astral, são as paixões. E paixões não é só por alguém, etc. São as paixões pelas suas verdades, pelas suas crenças, pelos seus padrões de crenças, pelas suas certezas, que só são certezas até conhecer algo que se identifique mais. E aquilo que pode ter sido certeza até um dia, no dia seguinte já não é mais. Né? Então aí a gente para pensar, nossa, mas eu defendi isso muito forte, até ontem. Como assim? Né? Aí vem esses choques. Né? E aí se a gente é muito inflexível, a gente trava. Né? Então aí vem a nossa rigidez. Então vem como anda junto, padrão de rigidez, rigidez de caráter, com autoestima e a nossa flexibilidade. Tá? E não diferente, se a gente for pensar em tecidos do corpo físico, chakra cardíaco, sistema cardiovascular, né? Coração, pulmão, timo com uma relação direta com sistema imunológico, com autoestima, tá? Tudo andando junto, muito junto. Tá? E aí, sistema cardiovascular, uma relação intrínseca com o sistema renal, tá? Com rins, tá? Com bomba de sódio e potássio, com toda essa relação de rins e coração. Tá? Então, a gente vê o quanto que a fisiologia do corpo humano, tá, tem uma relação direta com a fisiologia energética. Não podia ser diferente. Certo? Então, encerramos hoje com esse pequeno fechamento aí. Tá ok? Vou passar a palavra para o Paulinho, fazer o nosso encerramento. Vou ver se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, e a gente fecha.
Tudo tranquilo? Então tá bom. Paulinho, com você. Vou parar nossa gravação aqui.